gente vai falar sobre um movimento que aconteceu do século XIX. Esse século foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais que foram causadas nos acontecimentos do final do século XVIII. A Revolução Industrial, uma delas, acabou gerando novas invenções com o objetivo de solucionar problemas técnicos que aconteciam com o aumento da produção, tendo uma divisão de trabalho e o início da especialização de mão de obra, e pela Revolução Francesa, que lutava por uma sociedade mais harmônica em que os direitos individuais fossem respeitados, e foi colocada essa expectativa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do mesmo jeito, a arte se tornou mais complexa. Os artistas românticos procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. O termo romântico foi emprego pela primeira vez na Inglaterra para definir o tema das novelas pastoris e de cavalaria que existiam nessa época. Romântico significava pitoresco, expressão de uma emoção que é definida e que foi provocada pela visão de uma paisagem. O termo romântico passou depois de ser adotado no movimento artístico-filosófico romantismo, que seguiu as ideias políticas e filosóficas do século das luzes e a liberdade de expressão e afirmação dos direitos dos indivíduos, e também as ideias do movimento alemão, que tinha como principais elementos o sentimento e a natureza. O que a gente precisa lembrar do romantismo? Era um movimento de cultivo da emoção, da fantasia, do sonho da originalidade, evasão para mundos exóticos onde se podia fantasiar e imaginar, exaltação da natureza, um gosto pela Idade Média, porque tinha sido o tempo da formação das nações, tinha defesa das ideias nacionalistas, que era a liberdade individual, a liberdade do povo, panteísmo, doutrina segundo a qual Deus não é um ser pessoal distinto do mundo, Deus e o mundo seriam uma só substância, individualismo, visão de mundo centrado nos sentimentos do indivíduo, subjetivismo, o artista idealizava os temas, exagerando em algumas das suas características, por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil, a noção da pátria também é idealizada. É na Alemanha que se manifesta pela primeira vez a estética da interioridade, que considera a arte como instrumento para se atingir o cerne da criação, para se entrar em contato com a natureza infinita, através do sentimento sublime. É o início da pintura moderna da paisagem, capaz de exprimir melhor do que o outro certos aspectos de sensibilidade do homem oitocentista. O desgosto pela arqueologia aumenta para a Idade Média e se redescobre o românico e o gótico, que os artistas tentam fazer reviver em algumas de suas obras. Dedicam-se à redescoberta das técnicas construtivas desses dois estilos, chegando à conclusão que as soluções técnicas da Idade Média eram tão racionais como as clássicas greco-romanas. O romantismo procura elementos rústicos e entrega-se às realizações espontâneas, o que dá origem à incorporação da nossa cultura de vários conhecimentos acumulados pelos povos primitivos ou que se desenvolveram longe da Europa civilizada. Isso leva ao estudo das artes chinesa, japonesa, indiana e africana. Com o regresso à Idade Média, o romantismo recusa as regras impostas pelas academias neoclássicas, pois elas eram inspiradas em valores clássicos, a ordem, a proporção, a simetria e a harmonia. Os arquitetos românticos preferem a irregularidade nas estruturas espaciais e volumétricas, uma preferência pelas geometrias mais complexas e pelas formas curvas, efeitos de luz, movimento de planos, pitoresco de decoração, tudo que pode ser pintado ou representado em imagem, a recuperação das formas artísticas medievais, o românico e o gótico, acompanhado do gosto pelo exótico contido nas culturas orientais, como a bizantina, a chinesa e a árabe, evidenciando as características de revivalismo, ecletismo, historicismo e exotismo. Por isso, na arquitetura romântica dessa época você consegue perceber construções neogóticas, como o novo edifício parlamento inglês, que tomou lugar do antigo palácio de Westminster, destruído por um incêndio em 1834, é um testemunho do revivalismo gótico e do entusiasmo dos ingleses por esse estilo. Nos Estados Unidos, destacamos a Catedral de St. Patrick, com características neogóticas, com as altas torres pontiagudas e a decoração de vitrais e esculturas. Foi construída entre 1858 e 1878 e projetada pelo arquiteto James Henwick Jr. Pode perceber também construções neorromânticas, como as muralhas da cidadela de Carcassonne, que teve a ocupação dos celtas, galo-romanos e visigodos. No final do século XIX, foi redescoberto por turistas ingleses já em ruínas. Foi então encomendado o restauro do arquiteto Viollet-le-Duc. Também construções neobarrocas, como a Ópera de Paris, têm seu edifício sobrecarregado e uma vulgaridade luxuosa. Reflete o gosto da classe criada pela Revolução Industrial, novos ricos que se viam a si próprios como herdeiros da velha aristocracia e assim achavam estilos pré-revolucionários mais atraentes que o clássico ou o gótico.
O homem dessa época desenvolveu o gosto pelas viagens, dando asas ao seu espírito romântico, irrequieto, sonhador e sempre insatisfeito. Utilizou a música, a literatura para visualizar terras e ambientes desconhecidos. Havia o hábito de colecionar estampas japonesas e coisas vindas do Oriente, através do comércio intercontinental que começava a chegar ao Ocidente. A sociedade dessa época alimentou o gosto pelo exótico e raro, pois a alta burguesia apoiava-se no seu dinheiro para cultivar a sua excentridade demonstrada pelas viagens e pelo consumo da arte. Essa nova tendência utiliza a arquitetura para recriar ambientes e cenários de outras culturas. Assimetrias deliberadas e composições pitorescas permitiram aos arquitetos a introdução de novos efeitos visuais e demonstrar diferentes relações com a natureza e originar sensações aprazíveis. Os arquitetos depararam-se com uma diversidade formal que lhes permitia construir estruturas mais elaboradas e com efeitos visuais completamente novos que originaram uma nova tendência, o exotismo. Também podemos ver naquela época construções neo-árabes como o Pavilhão Real em Brighton, na Inglaterra, apresenta cúpulas em forma de cebola que derivam da arquitetura mongol. É uma metáfora exótica que representa o Império Britânico. Chaminés disfarçadas de minaretes e grades trabalhados em formas de ferradura. Em Portugal, a arquitetura romântica chegou por um estrangeiro casado com a rainha de Portugal. A pintura romântica. É colocada a pintura dentro do período de 1820 a 1850, que traz influências da pintura pré-romântica de finais do século XVIII, do grupo Os Nazarenos, que era um grupo de pintores alemães do tempo do neoclassicismo que formaram em Roma uma comunidade para estudar e pintar a partir da arte italiana do Renascimento e dos pré-rafaelitas, que era um grupo de pintores que surgiu na Inglaterra cerca de 1848 e que procurava inspiração nos pintores italianos anteriores a Rafael. Foi esse grupo que trabalhou no período tardo-romântico e fez a transição para o realismo e para o simbolismo. O que a gente precisa lembrar da pintura romântica? Era um corte com academicismo neoclássico. O artista emancipa-se da encomenda e faz a sua obra baseada nos impulsos da sua alma e na sua própria inspiração. A pintura é bastante individualizada e diversificada no que diz respeito ao próprio estilo e aos temas. Ela pretende integrar o observador, tal como no Barroco, mas agora ela já não serve dos efeitos do Barroco, que dilui uma fronteira entre a aparência e a realidade. Aqui, o observador, assim como os personagens representantes, principalmente de costas, contempla a paisagem distante que se desdobra à sua frente. Uma pintura romântica pretende ser contemplada e o observador terá que dar um significado à pintura consoante as suas emoções. O pintor lança um olhar subjetivo sobre o mundo objetivo e apresenta-nos uma imagem filtrada pelas suas emoções. O artista torna-se o intérprete do mundo. A pintura romântica possui temas divididos em 3 grupos. Os primeiros não são temas novos, mas são tratados com a mentalidade mais romântica e seus novos conceitos artísticos, históricos, literários, mitológicos, retratos e autorretratos. Os segundos são temas que representam a alma romântica, emocional e apaixonada. Idealista e simples, como temas retirados da atualidade política e social da época, como naufrágios, revoltas sociais, lutas nacionalistas e seus heróis, e lutas pela libertação de minorias, inspirados no mundo dos sonhos de fantásticos, o mundo interior do artista, costumes populares como feiras e romarias, tradições e hábitos, a vida animal como animais selvagens e domados, e paisagens retratadas com uma simplicidade e uma nostalgia. O terceiro grupo retrata a pintura de uma paisagem, sendo o gênero predileto desse período. São composições solitárias e indefesas perante as forças da natureza, olhando nostalgicamente para o horizonte, ou composições com árvores mortas e ruínas cobertas por vegetação, que mostram a passagem do tempo e o ciclo da evolução. Das características mais gerais desse estilo, podemos destacar prevalecendo a cor sobre o desenho linear e são utilizadas cores variadas explorando contrastes fortes e não harmoniosos. Os intensos efeitos de claro e escuro dão um lado mais artificial e dramático à luz. A luz focaliza-se sobre o ponto que se quer evidenciar na composição, acentuando a expressividade e o sentimentalismo da cena. A composição utiliza estruturas agitadas, movimentadas, orientadas por linhas oblíquas, diagonais sinuosas que reforçam o sentido trágico, dramático e heróico dos temas. O romantismo no Brasil teve raízes nas primeiras décadas do século XIX, com o aparecimento de vários naturalistas estrangeiros que vinham em busca de terra para explorar. Além da motivação puramente científica dessas expedições, havia diversos pintores e ilustradores impulsionados pela tendência romântica de valorização da natureza e pelo fascínio do exótico. A escultura romântica. A
A estrutura teve que encontrar meios técnicos de expressividade para representar o espírito romântico, exaltando sentimentos e emoções. Expressa reação ao neoclassicismo, evitando as composições estáticas e as superfícies lisas e polidas. Há uma exaltação da expressividade, tendo movimento e mais sentimento. A temática geral era natureza, animais e plantas, temas heróicos e cenas de fantasia da imaginação. Temos como dois escultores românticos, Antoine-Louis Barye. Era um francês nascido em Paris, começou sua carreira como ourives e estudou na Escola de Belas Artes em 1818. Mas só em 1823 descobriu sua vocação, ao iniciar seus estudos em desenho e modelagem de esculturas em escala reduzida. É considerado um dos principais artistas em representação de animais na escola francesa. François Rude nasceu em Dijon, na França, extremamente patriótico e devoto de Napoleão. Ele foi um dos escultores que participou artisticamente na construção do movimento do Arco do Triunfo em Paris, com sua obra em alto relevo a partir dos voluntários. A estética musical. No romantismo, estabeleceram-se vários conceitos de tonalidades para descrever os vocabulários harmônicos herdados do barroco e do classicismo. Os compositores românticos tentaram juntar as grandes estruturas harmônicas desenvolvidas por Haydn e aperfeiçoadas por Mozart e Beethoven com suas próprias inovações, buscando maior fluidez de movimento, maior contraste e cobrir as necessidades harmônicas de obras mais extensas. O romantismo na música, assim como nas outras formas de arte, buscava emoções intensas e latentes. Por isso, os compositores do período buscavam uma composição mais crua, menos exata do que o observado no período clássico. Isso era motivado principalmente por uma busca de personalidade nas peças. Isso faz com que substituem as regras de tonalidade do período clássico por dissonâncias, cromatismo e novas modulações. A dinâmica e a métrica passam a ser subjetivas no período, com notações originais de cada autor, além de um uso do rubato que distorce a métrica sem uma necessidade de escrita formal na partitura, como vigente até o romantismo. Beethoven e Schubert. Embora Beethoven fosse um dos maiores expoentes do período clássico, suas sinfonias e algumas de suas sonatas abriram as portas para o romantismo com um grande impacto de sua emoção na composição, retirando a música do lugar sagrado e restrito em que ela ocorria durante o fim do barroco e o início do clássico. Schubert, ao mesmo tempo, mesmo não sendo um grande expoente para os contemporâneos clássicos, utilizava técnicas características do período romântico em suas obras, como grande expressividade e melodia simples. O músico romântico procurou se firmar como um artista autônomo, deixando de se submeter a patronos ricos, como ocorria no período barroco e clássico. Isso evidentemente garantiu uma maior liberdade de criação aos músicos. Durante o romantismo houve um rico florescimento da canção, principalmente do Lied, que significa canção em alemão, para o piano e o canto. Também são características da época as formas livres como os prelúdios, rapsódias, noturnos estudos, improvisos, etc., presentes na obra de Frédéric Chopin e Franz Liszt. Essas peças são geralmente para piano solo e realçam o virtuosismo instrumental, dividindo a importância do concerto entre a obra e a presença do intérprete. A ópera. As óperas mais famosas hoje em dia são as românticas. Os grandes compositores de óperas do romantismo foram os italianos Verdi e Rossini, e na Alemanha, Wagner. No Brasil destaca-se Antônio Carlos Gomes com suas óperas O Guarani, Fosca, O Escravo e outras. A orquestra cresceu não só em tamanho, mas como em abrangência. Outro aspecto de destaque no período romântico é o nacionalismo. A música no final do século XIX, embora imbuída do individualismo, reflete as preocupações coletivas relacionadas aos movimentos de unificação que marcam a Europa. Até a metade do século XIX, toda a música foi dominada pela influência alemã. A imagem que temos hoje da chamada música erudita é notadamente romântica. Não é à toa, portanto, que as salas de concerto, o piano, seja vista como um instrumento de destaque, ao lado do violino, que também ganhou fama como instrumento sobre o solo e orquestral. Uma curiosidade para vocês, a palavra romantismo designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a realidade. O comportamento romântico caracteriza-se pelo sonho, por uma atitude emotiva diante das coisas, e esse comportamento pode ocorrer em qualquer tempo da história. O balé nasceu em 1489, na Itália, quando se realizou um espetáculo por ocasião do casamento do Duque de Milão. Nessa altura só havia bailarinos masculinos, já que as mulheres não estavam autorizadas a dançar e as roupas eram muito pesadas, o que limitava a variedade de passos. A presença de mulheres apenas começou a ser aceita mais para o final do século XVII.
O balé surgiu na sequência dos espetáculos que os nobres ofereciam aos visitantes, onde havia poesia, música, mímica e dança. Leonardo da Vinci chegou até a desenhar cenários para esses espetáculos. O balé romântico buscava, através da técnica e expressão, a fluidez do corpo e do movimento. Temos como característica desse balé a idealização do amor, a elevação do espírito, a divisão entre vivos e espíritos. No balé romântico encontramos a mulher idealizada, etérea, inacessível, inalcançável. A dança na ponta dos pés, uma imagem da marca de balé, apareceu no século XIX. Usava-se a sapatilha de ponta como instrumento técnico e deixava a mulher mais leve e mais expressiva. Tinha cenários sombrios e camponeses idealizados. Grande parte dos balés românticos era composta por 2 atos, um mundo real e outro no mundo espiritual, que se chamava o ato branco. Antes de a gente terminar de falar sobre o romantismo, o Thales vai falar para vocês um pouquinho só sobre a literatura romântica. Porque ele vai falar só um pouquinho. A gente não quer aprofundar muito aqui, quer só lembrar das características gerais para vocês conseguirem revisar bem a matéria. O Thales também tem um canal no YouTube e explica completamente a história do romantismo, a prosa, a poesia brasileira, colocando de uma forma muito boa. Se vocês quiserem, o link vai estar aqui na descrição para vocês seguirem para a aula no canal dele. Vou passar para ele e continuar com vocês. Muito obrigado, Helena. Bom momento, pessoal. Meu nome é Thales, eu sou professor voluntário do Projeto Iluminar e hoje eu vim falar com vocês sobre a literatura no romantismo, tudo bem? Então é importante nós começarmos a entender a literatura do romantismo na Europa, certo? Durante o século XVIII, que é o surgimento, o marco inicial da literatura romântica vem no livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse livro vai trazer uma obra mais focada no sentimentalismo, na oposição ao classicismo e na racionalidade, e também algo mais subjetivo, algo mais interior, pessoal e individual, tudo bem? Essa abordagem é nova para aquela época, e aí nós acabamos entrando nas características principais do movimento. A primeira, justamente, é o individualismo. O individualismo ele vai trazer essa prioridade do indivíduo em relação ao todo, certo? Então, será a valorização do indivíduo, da parte, acima do todo. A subjetividade é outra característica importante do romantismo, que é uma percepção, e vem derivado desse individualismo, que é uma percepção individual do mundo, é uma percepção particular, uma visão particular do mundo e do que permeia, da realidade que permeia aquele autor, aquela pessoa, o indivíduo, né, o personagem da obra. Outra característica muito importante é a idealização, ou seja, há uma visão romantizada sobre as coisas, uma idealização, aquele ideal de perfeição, de buscar sempre o perfeito dentro do romantismo. Outra característica muito forte é o sentimentalismo exagerado. Ao se opor à racionalização das coisas, o romantismo ele vai focar no sentimento. Então, não vai ser mais, vamos dizer assim, a razão que irá explicar o mundo, as coisas, será o sentimento. Essa abordagem sentimental terá alguns desdobramentos que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas é importante nós percebermos que o que fundamenta, o que baseia o romantismo é o sentimentalismo, tudo bem? Outra característica bastante importante é a natureza interagindo, ou seja, dentro das obras você consegue ver que a natureza vai ser um recurso utilizado pelos autores para transmitir o sentimento. Então, a descrição de cenário ou de um lugar de natureza, quando o clima é mais pesado, é mais triste, vai condizer com essa situação de uma chuva, um céu nublado. Quando for um momento mais feliz e mais animado, vai ter aquele sol limpo, ensolarado, flores crescendo e por aí vai. Então a natureza ela vai interagir com a obra e vai também ser uma das ferramentas que os autores vão usar para expressar o sentimento, a sensação daquela situação. Outra coisa muito importante nós entendermos do romantismo é o grotesco e o sublime. Ou seja, como nós estamos falando de um movimento baseado no sentimentalismo, nós não temos o meio termo da razão, pregado pela razão. Nós vamos ter ou o melhor de todos ou o pior de todos, certo? Ou a felicidade extrema ou a depressão. Então, a obra romântica ela está sempre nessa balança, vamos dizer assim, entre um extremo e outro, entre o 8 e o 80, tudo bem?
Outra coisa que é importante nós entendermos também é o medievalismo e o indianismo, né, aqui especificamente do Brasil. O medievalismo é uma característica de valorizar o período medieval, então trazer um resgate, uma valorização do passado europeu. O indianismo é essa mesma característica, só que aplicada aqui no Brasil. Então, o que nós tínhamos no período de Idade Média no Brasil? Nós tínhamos, né, os povos originários ocupando o território brasileiro. Então, nós vamos ter o indianismo, que é uma valorização, uma exaltação dos povos originários do Brasil. Só que é importante nós entendermos que, como a produção romântica vinha em sua maioria de uma elite branca e da burguesia brasileira, essa percepção era uma perspectiva totalmente eurocentrada, vamos dizer assim, essa exaltação e essa abordagem em relação aos povos originários, aos indígenas brasileiros, era uma abordagem bem eurocentrada, né? Ou seja, não era uma perspectiva própria dos nativos, era uma perspectiva da classe dominante em relação a eles, tudo bem? Outra característica que é importante nós entendermos aqui é o byronismo. O byronismo ele vem do Lord Byron, um escritor que vai trazer formas, né, e vai trazer uma exaltação do estilo de vida boêmio, dos vícios, e isso vai fazer com que haja uma valorização desse estilo de vida. E aí, vamos dizer assim, dentro do romantismo, há também outras modificações importantes de entendermos no campo do mercado da literatura. A figura do mecenas, ou seja, o patrocinador, some e entra a figura do editor. A literatura começa a entrar na lógica de mercado, vamos dizer assim. E aí começa a se tornar um produto com demanda, com um público leitor, e há toda essa modificação no mercado consumidor e também na forma de produzir literatura a partir desse momento. E aqui no Brasil, vindo aqui para o Brasil, é importante nós dividirmos entre poesia e prosa. O Brasil já tem como marco de início do romantismo Suspiros Poéticos e Saudades, uma obra poética do Domingos José Gonçalves. E aqui o romantismo ele veio através de estudantes da burguesia que iam para a Europa estudar, tinham contato com esse movimento e traziam para o Brasil. Dentro da poesia existem 3 gerações que é importante nós entendermos. A primeira, a segunda e a terceira, né? Tranquilo de lembrar. Mas a primeira geração, também conhecida como indianista ou nacionalista, vai trazer essa exaltação da pátria, da natureza, dos povos originários. Então vai trazer essa exaltação, essa idealização desse momento. Um autor que é bastante importante desse período, desse movimento, é o próprio Domingos José Gonçalves. Já na segunda geração, conhecida como ultra-romântica ou mal do século, veio uma geração já um pouco mais de sentimentalismo exagerado, de uma depressão profunda, ou seja, a idealização pregada pelo movimento anteriormente não era atingida. Então há uma quebra de expectativa. A partir dessa quebra de expectativa ou não satisfação com a realidade, há uma busca por fuga da realidade. Aí entra o byronismo, valorização dos vícios, e também a obra é permeada por uma tristeza muito grande. Aqui o principal autor desse momento é o Álvares de Azevedo. E também temos o Casimiro de Abreu, que é muito importante. Já na terceira geração, a Condoreira porque o condor, eles viam no condor, o voo do condor, um símbolo de liberdade. E na terceira geração já é mais influenciada pelos acontecimentos sociais, principalmente pelo contexto histórico da época, de proclamação da República, abolição da escravatura. Então há essa influência muito grande. O principal autor desse momento é o Castro Alves. Já dentro da prosa, nós temos uma narrativa muito ágil e rápida, certo? Simples. Ela segue um triângulo narrativo, que é um momento de harmonia. O problema vem, a resolução para esse problema é encontrada e volta à harmonia anterior. Então, dentro desse triângulo narrativo é que acontece a obra. A narrativa ela é um pouco mais simples e mais ágil. As obras são, né, sempre de ficção e romance, e de folhetins, como houve aquela mudança de mercado e a literatura seguindo a lógica de mercado, as publicações vinham de formas parciais, com ganchos intencionais para gerar a vontade no leitor de acompanhar os próximos capítulos e irem comprando gradualmente.
tal qual algo semanal ou mensal e por aí vai. E aí da prosa, os principais autores que valem a pena ser mencionados é o Manuel Antônio de Almeida, com a obra Memórias de um Sargento de Milícias, que ele vai dar uma reduzida na idealização e vai começar a pavimentar o caminho para o realismo. Então ele está ali uma obra bem de transição, que vocês podem perceber essa variação do período. E talvez o autor mais importante do romantismo, que é o José de Alencar, que ele vem com seus romances urbanos, regionalistas e indianistas na tentativa de criar uma identidade cultural brasileira. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu devolvo a palavra agora para Helena. Tchau, tchau. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal do Thales. Ele explica super bem a matéria do romantismo. Ele explica a literatura, a prosa, a poesia. E no canal dele tem todas as especificidades e muito mais aprofundado para os seus estudos. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas, que vocês estejam gostando dessa aula que a gente acabou de dar. E se qualquer opinião, qualquer dúvida, qualquer crítica, você pode colocar nos comentários ou pode colocar pra gente no Instagram ou falar com os nossos diretores. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima!